Carreira nova, veio para uma cidade nova. Qual que foi o maior desafio para você quando teve essa virada de chave na sua vida? Como eu sou muito agitada, não consigo ficar parado, no começo foi assim, não tinha muita coisa para fazer ali na guarda patrimonial. Setores, você ficava 12 horas lá nos setores, às vezes ficava sozinha, de vez em quando aparecia alguém. Então, assim, durante 2 anos para mim foi bem difícil. A solidão do setor, né? Porque às vezes você está tomando conta do patrimônio, mas não tem ninguém naquele momento. Depois né? Eu fiquei algum tempo com as crianças da área azul. Aí depois fiquei totalmente na brigada de incêndio. Foi uma virada de chave também, né? Sim, porque a brigada ela é ocorrências, várias coisas diferentes no mesmo dia, né? Sim, a brigada do incêndio, para mim, tá trabalhando com a gente do INAEL, que o Dinael foi o idealizador da brigada de incêndio. Ele ficou 5 anos comandando a brigada de incêndio, grande, sargento Dinael, hoje é comandante lá em Jabuticabal, Monte Altense também, mora aqui. E com ele eu fui aprendendo várias coisas. Fui fazendo cursos, ele dava palestra, eu ia junto, ia fazendo os cursos que apareciam. Depois fui fazer o curso de bombeiro civil em Araraquara, porque aí eu já estava com um projeto em mente, né? Então fui me qualificando. E a gente aprende todo dia alguma coisa, né? A gente nunca pode parar. Eu estava acompanhando, ainda não consegui nessa nova escola de formação, mas estou sempre acompanhando as publicações suas. Você esteve também nesse curso também de formação dos novos GCMs e também GPMs aqui da nossa cidade? Sim, eu sou uma das instrutoras, né? E fui convidada pelo comandante Miranda, o secretário João Pereira, né? E assim, a Esther estava comentando com ele, né? Que a bancada mudou, né? Então a qualidade dos novos, nossa, excelente. E tanto é que tinha 42 alunos. Tinha 5 cidades diferentes que vêm fazer essa escolinha aqui. Excelente escola, um pessoal assim totalmente dedicado. Até comentei com o secretário João Pereira que essa turma foi a turma mais dedicada que eu dei aula. Então foi 2 dias de aula e foi fantástico. Teve umas imagens lá, você com o caminhão da brigada, dando um treinamento para eles. Qual que é o tipo de treinamento que você passa para eles? Qual conhecimento você conseguiu passar para esses novos alunos? Bom, o que eu passei para eles foi como agir numa situação de risco, né? Situação de fogo, situação de acidente, como que tem que se comportar. Aí disse, se eles chegarem no local, saber o que vai fazer, né? Que o nosso maior medo hoje são as baterias de lítio, né? São os carros elétricos. E nós não temos com o que pagar. Teve alguma ocorrência que você atendeu com esses carros? Que é uma tecnologia nova, né? Tá todo mundo aprendendo, na verdade, como lidar com isso, né? Ainda não, mas se tiver, não tem com que a gente trabalhar. Eu ensinei eles que para afastar os objetos de perto, porque não adianta jogar água na bateria de lítio, porque é contaminante. Tem uma manta, mas também ainda não vi, só pelo Facebook, né? E numa palestra que eu estive lá em Araraquara, no Senac. Então eu estava falando para eles que eles pensaram em lucro, mas não pensaram daqui 20 anos que essas baterias são totalmente contaminantes. Aonde que vai descartar essas baterias? Vai fazer um pier, colocar tudo dentro, cobrir de cimento? E aí? E a quantidade também, né? Tem uma empresa chinesa que chegou no país recentemente, poucos anos aqui, e já está vendendo milhares e milhares de carros todos os meses, né? Imagina daqui 10 anos, quando essas baterias desses carros se tornarem baterias antigas, para onde que vai essa bateria? É um problema que eles estão criando que ainda não tem solução, né? Sim, igual eu estava falando para eles, pegou fogo, vai queimar tudo, porque enquanto tiver energia vai estar queimando, porque aqui nós não temos com o que pagar. Então, sair do local confinado, como resgatar algum acidentado. Então, assim, foi bem proveitosa a aula que eu tive com eles lá. Então, de parabéns esses meninos. Tem uma questão, né, que às vezes as pessoas chegam na residência e tem aquele cheiro forte de gás. A primeira atitude que as pessoas têm é acender a luz. Essa é uma atitude correta ou qual deveria ser o procedimento que uma pessoa comum chega em casa e sente aquele cheiro de gás de cozinha? O que a pessoa tem que fazer? Não é correto acender luzes, né? Eu não sei se teve algum ano passado que foram feridos alguns bombeiros e alguns policiais, que tinha uma mulher em surto psicótico e tinha cortado a mangueira do gás. Eu não sei, por um descuido, acenderam a luz, porque ela estava totalmente nua, então acenderam a luz, se machucaram bastante. Então não é correto
acender a luz, é desligar a torneirinha do gás, abrir portas e janelas, não abre com muita força, que pode gerar faísca, e esperar o cheiro se dissipar. Né? É uma situação que acontece. Liga ventilador, liga a luz, não fazem isso, não faz. Porque é uma situação que as pessoas ficam, vou ligar para ver o que está acontecendo. E na hora de liga, o interruptor acaba gerando uma faísca e infelizmente acontecem esses acidentes. Né? Acontece. Nós tivemos eu tive aluno também ali no São Miguel, que na semana que eu dei aula para eles como lidar com o botijão de gás, na casa dele a mangueira do gás escapou do fogão, aí a mangueira pegou fogo. Aí o pai, a mãe, o irmão saiu tudo correndo para fora. Aí ele foi lá, desligou a mangueirinha e acabou o problema. Olha só, tá vendo? Essas instruções, você também dá aula para as crianças, sim, né? Tem a questão dos brigadistas mirins, sim, né? A gente vai falar já. Agora vamos ver um pouquinho da história da Deliane. Deliane, você é montialtense, nasceu aqui, como foi o início da sua trajetória? Conta pra gente. Eu nasci em Alagoas, mas vim pra cá tinha 3 anos. E depois não voltei mais para lá, voltei recentemente até para mostrar para minha mãe, porque ela também saiu de lá, só 44 anos depois que eu consegui levar ela lá de volta. Voltou só para fazer uma visita. Eu não recordava de nada de lá, né? Então, assim, me considero montialtense porque vim para cá bem pequena também. E meu pai era o seu Zé Pipoqueiro, trabalhava na borracha na época e depois à tarde e à noite ele fazia a venda de pipocas e doce na escola do Nelly Badur Cano, onde foi muito querido lá. A minha infância da minha irmã foi lá no Nelly Badur também. Depois a gente fez a faculdade, a minha irmã fez a Uniara, eu casei e depois de um tempo de casada que eu voltei a estudar, a fazer faculdade, né? E depois os outros cursos no qual hoje eu tenho a minha profissão, graças a Deus. Sou corretora de imóveis, sócia do Lobo e a gente vai trabalhando. Como que você está vendo esse cenário imobiliário atual? Está melhorando, não está melhorando? Como é que está para você esse setor de venda de imóveis? Porque as pessoas falam muito da crise do país, o país está sempre em crise, é incrível, pois né? Pois e aí assim, o país está sempre em crise, assim, né? A pandemia, apesar de estar numa crise maior na época, a pandemia acho que foi um dos melhores anos que nós tivemos em relação à venda de casa. Graças a Deus, todo mundo cresce, casa, precisa de casa, né? Então, graças a Deus, a gente sempre tem movimento em questão de financiamento, de venda da casa também à vista. Assessoramos também as pessoas que às vezes têm algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas formas de trabalhar, que às vezes a gente, além de não concordar, a gente tem o Cresce, né? Que a gente responde também para alguma coisa. Então, assim, se tem algum corretor que tem do Cresce que faça alguma coisa que não é legal, as pessoas às vezes falam assim, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Não, é só denunciar para o Cresce, porque aí ele toma todas as medidas cabíveis, né? E então a gente tem esse conselho, que também tá para nos proteger. Quando a gente faz a documentação, tudo certinho, quando a gente faz as buscas, a gente tem esse órgão que está sempre ajudando. Recentemente, aí, em janeiro e fevereiro, eu fiz vários cursos que é disponibilizado pelo próprio site do Cresce também, para a gente estar sempre assim, atualizando, modernizando. Agora tem essa questão aí do digital, né? Essa questão da pós-pandemia veio também muito assinaturas de escrituras. Essa semana a gente assinou uma escritura que a mulher mora em Minas. Mas eu vou precisar ir. E aí eu não tenho dinheiro para abastecer o carro, tá? Eu falei, não, pode ficar sossegada aí, o dono do cartório, que é muito meu amigo, se a senhora não souber, então vai lá, pede para ele. Aí a moça aqui do cartório também orientou o nosso cliente, hoje a tecnologia envolve até isso também, né? Facilitou muito, né? As pessoas de certo mais idade, então tem um pouco mais de dificuldade de aceitar que, tipo assim, como assim? Eu vou vender, vou assinar daqui da minha casa e esse dinheiro vai cair quando na minha conta? Então você tem que ter toda uma questão de trabalhar certinho para apresentar e ter a sua confiança para que aquele cliente saiba que tem um contrato por trás, que tem toda uma série de fatores para proteger ele. Ele vai assinar, consequentemente, em seguida já vem o dinheiro, porque tem essa questão do Pix hoje também, que já automático, assinou aqui, o Pix já vem. Tem pessoas que ainda não aceitam o Pix,
né? Até pela questão aí da idade, a questão de não saber mexer também, e às vezes não tem filho por perto para poder orientar, então prefere não ter, ainda vai à moda antiga, vai fazer a TED, vai fazer o DOC. Ficam com medo de cair em algum golpe também, sim, tem toda essa questão digital, muitas coisas que acontecem e as pessoas têm essa certa desconfiança ainda, sim, né? Aí a gente vê muito, e até acabo respondendo pela questão de atenção, mas o que a gente vê hoje bastante aí no Facebook é as pessoas anônimas, quero comprar uma casa de 300 mil. Aí eu fico assim, quem tem 300 mil, esses dias foi até um valor mais alto, 600 mil. Não vai postar no Face que ela está com 300 mil na mão para comprar um imóvel. Ela teria que procurar uma imobiliária ou um corretor de confiança, porque é expor demais, né? Porém, a gente acaba respondendo e tal, mas a pessoa... essa pessoa que está como anônimo lá procurando casa para comprar à vista, acaba que algumas pessoas na sua ânsia de vender o imóvel, coloca lá, eu tenho uma casa assim, 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 no endereço tal, da casa tal. Então, assim, tomem cuidado, gente, porque pode ser golpe, né? Não estou dizendo que mas pode ser. Tem um golpe que as pessoas praticam também, que ela, por exemplo, um terceiro anuncia o imóvel, vai um golpista, pega todas as fotos desse imóvel e ele anuncia como proprietário e faz a negociação. Aí ele fala assim, olha, para eu vender o imóvel para você bem abaixo do valor de mercado, eu preciso de um sinal de tanto para segurar o imóvel. Aí a pessoa confia, acredita que o golpista é realmente o proprietário, faz esse sinal e simplesmente some. E o real proprietário nunca teve contato com a vítima e nem com o golpista, né? Sim, e isso acontece muito também com a gente. Muitas pessoas... Essa semana a gente recebeu até um áudio de um cliente, né, de uma pessoa, e que, não, vamos tirar os corretores de fora, então. Aí você não paga, eu também não pago. Então, assim, que tem que entender que quem está contratando o dono da casa, vou dar um exemplo nosso, diário. Lobo, Deliane, eu tenho um imóvel para vender, vamos agendar um horário, vamos conhecer o imóvel, ver a questão da documentação, porque tudo isso agrega o valor do imóvel. Né? E aí, às vezes, a pessoa que está contratando, olha, o nosso serviço fica tanto, o valor é isso, tem a tabela do Cresce e tal, e beleza. Aí, às vezes, a pessoa vê o anúncio lá, conhece o dono da casa e tira, entre aspas, aí, o corretor da jogada, como eles dizem. Só que, assim, por trás de nós corretores, tem uma questão de, primeiro, a gente só faz isso. Como eu te falei, janeiro e fevereiro eu já fiz cursos aí para tentar, tipo assim, sempre passar uma peneira. E até aconteceu um episódio uma vez com a gente, que a gente foi lá, mostramos, documentamos e tal, né? E aí depois, olha, vocês estão anunciando a casa que eu comprei. Falei, o senhor comprou a casa? E foi todo cheio, tipo assim, né? Meio grandão, querendo crescer. Então, eu acabei comprando, aí assim... Desculpa, mas eu acabei fechando direto com o proprietário, só que agora eu estou num problema muito sério, porque a gente fez um contrato de gaveta, passei o dinheiro para ele e agora eu recebi uma oficial de justiça na casa, que a casa está com penhora e provavelmente eu vou perder. Lógico que eu não podia falar o que eu pensei, mas assim, agora o senhor procura um advogado, porque nós, como corretores, não podemos te ajudar, porque esse era o nosso papel, caso o senhor viesse a negociar, a gente ia te prevenir, olha, tem essa situação, o senhor leva para um advogado para ver se é viável ou não, como a gente já teve umas situações assim parecidas e a pessoa queria um sinal, mas não queria que fizesse contrato, não queria que aparecesse o nome. Eu falei, como assim, Lobo? Não pode. Aí a gente pediu umas certidões e falou, olha, você entrega isso para o seu advogado, porque tem coisa aqui que nós, como os corretores, não temos acesso, né? Tem que ter senha e tal. E depois ele chamou a gente, junto com o advogado, e falou, olha, é melhor a gente não comprar, porque o valor era muito alto e o imóvel estava como penhora de uma certa situação. Então, assim, e se não tivesse o corretor? São situações que dá para ser evitadas. Dá para ser evitado. E outra, quem está comprando o imóvel, olha, seja por financiamento ou à vista, quem está comprando a priori não deve nada para gente. Como que funciona essa questão do financiamento? Por exemplo, eu quero comprar uma casa de 300 mil reais, 200 mil reais, vai uma casa mais acessível hoje em dia, né? Como que a pessoa ela consegue o financiamento? É através de projetos da Minha Casa Minha Vida? Ela tem que dar alguma entrada? Como que funciona isso? Tem. Então, aí teria que agendar um horário. Nós temos um escritório ali na Dr. Raul, né, ao lado ali da Papelaria Roma. E aí a gente tem a correspondente bancária lá. Ela vai pegar suas informações, vai abastecer o sistema. Obviamente que hoje a Caixa é um dos melhores bancos para fazer o financiamento, mas também tem opções... O programa Minha Casa Minha Vida é só da Caixa? Só da Caixa. E a aquisição de terreno e construção do programa também é só da Caixa. Então, o Bradesco, Santander faz compra, financiamento de um imóvel novo ou usado, mas não constrói.
né? Entendi. E aí, assim, não dá para falar, porque às vezes a pessoa, mas meu amigo pagou tanto, meu amigo não deu nada de entrada. Ele não deu nada de entrada aos olhos da pessoa, porque de repente ele tinha 20, 30, 40 mil de FGTS. Então aquilo foi a entrada dele. E o restante o banco financiou. Então, assim, é uma série de fatores que o seu CPF é diferente da CIDA, já começa pela questão, às vezes, a idade. Então, você tem 420 meses para pagar. Um outro CPF paga com 280, 300, devido à idade. Então, cada caso é um caso. Mas tem como chegar lá. O que não pode ter, todo mundo sabe, é restrição no CPF. Né? Mas de alguma forma. E outra, a pessoa tem um objetivo. Vou ter minha casa, ela sabe que ela tem que ter um dinheirinho guardado, tem que se programar para isso, tem documentação para ser paga. O dinheiro da documentação não pode ser acessado através do FGTS, seria a parte esse dinheiro. Mas sempre tem um caminho. O importante é que vocês estão lá, estão dando atenção, assessorando as pessoas que precisam, para que as pessoas possam também realizar o tão sonhado sonho da casa própria, né? E que esse sonho, Lucas, não se torne pesadelo. Sim, né? porque sem uma orientação acaba se tornando, acaba se tornando, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas ela procura tal, mas eu não, eu comprei em outro lugar porque lá a gente não precisou da entrada, tal. Então, assim, é uma série de fatores. Cuidado, porque seu sonho não vire de fato pesadelo. E a questão, assim, mesmo da compra por financiamento, contratou, seja o terreno ou a casa, quem está comprando, igual eu estava falando, não tem a obrigação de pagar os nossos honorários, porque a gente foi contratada para vender aquele terreno ou aquela casa. De repente, no meio da negociação, a pessoa aceita um valor menor, porém, olha, então vamos dividir os honorários, mas tudo acordado, tudo isso a gente faz contrato, tudo dentro da lei, né? Igual eu falei, nós temos nosso advogado também, porque as pessoas, eu vou procurar advogado. Gente, a gente não tem medo de advogado, porque a gente tenta trabalhar, não somos 100% perfeito, porque ninguém é, mas tentamos trabalhar sempre dentro da lei, pode fazer isso daqui? Não. Eu tenho um amigo que ele tem uma casa financiada pela Caixa e eu queria ficar com a casa, eu queria fazer um contrato de gaveta. Não, eu e o Lobo a gente não faz. Tem muitas pessoas que falam dessa possibilidade que não é uma possibilidade legal, né? A pessoa às vezes compra financiada em projetos sociais, enfim, paga um ano e depois resolve vender aquela casa. Ele não pode transferir essa casa sem... Como que funciona essa questão? O correto seria, quero vender minha casa, porque essa semana até peguei um cliente que ele achou que tinha que estar quitado para ele poder vender a casa dele. Não precisa estar quitado o financiamento dele para ele colocar a casa à venda, seja à vista ou por financiamento. Porque, falta quanto? Falta 40. Então é uma venda à vista, a gente vai sentar, vai fazer um contrato onde o comprador vai dar um sinal de 40 mil, e o dono da casa vai na Caixa, pede um boleto de quitação, depois passa uns dias, tem que ir lá pegar um termo de quitação para levar no cartório de registro, para tirar a baixa da alienação, depois voltamos para o cartório para terminar o pagamento e fazer a escritura definitiva no nome do comprador. Quando a casa está financiada e o nosso cliente também vai comprar por financiamento, o financiamento dele da Caixa vai pagar o financiamento do vendedor, que falta para a Caixa, e o restante vai ser debitado na conta do vendedor. Esse é o caminho correto. É uma operação bem complexa, mas as pessoas às vezes querem dar aquele jeitinho e acabam tornando um pesadelo, né, o sonho deles. Né? Aí às vezes a pessoa, mas eu tenho procuração, tal, assim, mas são certos documentos que a agência da Caixa não aceita. Porque ele transferiu e eu estou pagando no nome dele. Aí a gente fala, é um risco que você vai correr. Né? Porque de repente tem uma família ali, o esposo e a esposa que comprou aquele imóvel e a pessoa está pagando o nome. No meio do caminho, um desses dois falece. Tem herdeiros menores. Mas eu tinha um contrato de gaveta. Para a Caixa não tem valor esse contrato. Lógico que vai ter que entrar na justiça e tal, mas é uma dor de cabeça que a pessoa vai ter. Com certeza. Cida, a gente tem uma imagem aqui que a Deliane passou pra gente, acho que é um grupo aqui. A última imagem, Caí, por favor. Não, eu acho que é a última que eu mandei agora, não sei se você chegou a baixar. Então eu te mandei aí, eu acho que é dos brigadistas mirins, né, Deliane, essa última. É dos brigadistas, eu mandei pro Caí, ele já ele dá uma olhadinha ali. Como que surgiu essa ideia dos brigadistas da Brigada Mirim? Da onde que veio essa ideia? Essa ideia começou trabalhando no dia a dia. E as crianças gostam muito, né?
Aí, trabalhando já há 13 anos na brigada, eu fiquei pensando que queria passar o meu conhecimento para as crianças, porque eu sou do projeto social. Eu nasci em Jabuticabal, mas passei a minha infância em Guariba. Lá eu fazia atletismo, depois fazia karatê também, fui federada pelas duas. E lá no José Pacífico, uma escola que eu estudava, tinha uma pista de atletismo. Essa pista tinha 220 metros, era em volta de um campo. Olha ali a imagem. Essa daí é a primeira turma. É a primeira turma? Você lembra que ano que foi isso? Finalzinho de 2021, né, Dê? 5 anos atrás. Sim, foi a primeira Essa turma. meninada já tá toda grande. Já. Não, tá maior que nós. Então, alguns já estão trabalhando. Teve uma reportagem que eu fiz, lembra? Há uns 3 anos atrás, eu tava na alternativa ainda, a gente foi lá fazer. Tinha umas meninas que faziam tranças, ganhavam o seu próprio dinheiro, vieram todos aí. Minha filha que deu aula de trança para elas. Ela tinha um tempinho, né? Porque minha filha também veio de projeto social, hoje ela é nutricionista. A Letícia? A Letícia. E tá até viajando para descansar um pouquinho. Aí eu fiquei pensando, eu conversava muito com a Cirlei e o secretário Pereira. Ele disse, não, Cida, vamos. Põe no papel o que você quer, né? Do jeito que você quer. Tanto é, quando ele fez aquela projeto Interação, o meu foi o quarto que ele jogou na rede. Aí fui pensando, não, eu preciso colocar esse projeto em prática. Aí conversei, aí estava esperando uma oportunidade na prefeitura, né? Para pôr esse projeto em prática. Não teve, aí como eu e a Deliana, a gente estava sempre juntos, vamos montar a turma de Brigadista Mirim no Bela Vista do Mirante? A Deliana falou assim, Cida, eu acho que vai dar umas 10, 15 crianças. Eu falei, se vier 5 crianças, eu dou aula. Foram 36. Olha só. E as 36 terminaram o curso. E o pessoal perguntou, mas você é louca, você vai dar curso para criança no seu dia de folga, de graça, né? Mas eles não sabem a recompensa que a gente recebe. E aí foi 35 crianças, foi uns 5 meses, porque foi a primeira turma, né? Como foi a primeira turma, teve uma família lá que tinha 5 filhos. No começo era para ser de 7 a 13 anos, ou 7 a 16. Aí como tinha uma família que tinha 5 e o menorzinho tinha 5 anos, eu falei, como que eu vou... E o maior olha o menor. Eu falei, como que eu vou pegar os 4 e deixar o outro de fora? E ele foi uma graça, né? E todos terminaram, fizemos 5 meses de curso, todo final de semana. Às vezes, quando estava chovendo muito, não podia, a gente fazia no campinho. Começou na garagem da D, né? Mas como tinha outras atividades, tinha que ser para um lugar maior. Tinha dia que a gente chegava lá, a gente já fazia um mutirão, a gente limpava, um levava água, outro levava refrigerante. Tem que ter um lanchinho para eles todos os dias, né? Do curso. Teve camiseta, teve boné, teve viagem para o Bombeiro em Jabuticabal, fomos muito bem recebidos lá. E quando terminou o curso, ficou a saudade e as crianças chorando, porque estava acabando o curso. Mas aí eu fui para São Miguel. Fez lá no São Miguel, foram quantos bairros que você chegou a fazer esse projeto? Tem só 2. Só que ali no Bela Vista do Mirante, abrangeu Laranjeira, Centenário, vinha crianças de outros bairros. Como a gente vai estar montando um outro agora, né? Vai para qual bairro agora? Vai voltar no Bela Vista do Mirante, que tem bastante criança lá pedindo. Só um minutinho, Caio, vai dar certo de baixar esse vídeo, esse último? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um intervalinho agora e voltamos falando do vídeo e desses outros projetos que vocês vêm realizando aqui. Estamos de volta no segundo bloco do Fala Monte Alto. Deliane, durante a criação do projeto Brigadista Mirim, o que passou pela sua cabeça quando ela te convidou? Pensou, mas que projeto é esse? Vamos encarar? O que você pensou nesse momento? Bom, para quem conhece a Cida sabe que ela é imperativa, né? Quando ela veio com o convite, eu falei assim, Cida, não sei se as crianças vão, né, aderir. Até porque, igual ela falou, a associação de moradores, o bairro, não tem um local adequado. Então, assim, a gente não tinha um banheiro para fornecer para as crianças. Então, vamos fazer na minha garagem. Só que aí, quando a gente abriu as inscrições, foram 36. Aí até, acho que umas 2, 3 vezes a gente fez na minha garagem, mas o espaço estava muito pequeno.
Aí ela falou, olha, o próximo encontro vai ser lá no campinho. Então as crianças já sabiam que banheiro não tinha, né, não tinha como usar. A Cida já não estendia muito, até por essa questão também. E tinha a Dona Ivonete, né, que infelizmente aí Deus levou ela. Mas ela levava as garrafinhas de água, refrigerante também ela doava. Aí a Cida e eu pedia patrocínio. Tem empresários ali no Bela Vista do Mirante, tem o Adilson Rovati, tem a empresa dele, ali na Antônio Forsatti, então a gente saía assim, com a cara limpa, pedindo um lanchinho simples, a mortadela, o pão e o refrigerante que a Dona Ivonete doava, porque a gente sabia que assim, de semana, enquanto eles estão na escola, eles estão muito bem alimentados. Aí, porém, o curso era no sábado ou no domingo, dependendo conforme caía a folga da Cida. Então, a gente sabia que eles levantavam e iam para o campinho sem comer nada. Então, assim, a gente tinha um intervalo onde eles se alimentavam e quando faltavam, né, Cida, algumas vezes que faltava é porque, olha, meu filho não vai porque ele está com febre e tal. Então, assim, tinha justificativa e morrendo de dó porque não conseguia ir naquele dia lá no curso. E as crianças, muitos lá, depois até passaram pra gente que, assim, mais que aprender sobre incêndio e os primeiros socorros, era questão de responsabilidade, ajudar eles a trabalhar em equipe, ter um controle emocional, porque a gente teve lá um que ele tinha o sonho de conhecer um carro da Guarda Civil. E aí a Cida conseguiu falar com o Pereira, e o Pereira conseguiu levar lá, os agentes também foi, e ele travou, ele não conseguia andar, o mocinho, mas depois ele foi devagarzinho, a Cida foi conversando com ele, colocou ele dentro da viatura, então assim, realizando o sonho. E tinha dias também que a gente acabava mais aprendendo com eles do que ensinando, né, porque a gente via aquilo assim, hoje a Cida até ficava meio que brava com eles, colocava para tocar o hino nacional, ficava enrolando. Gente, eu não tô ouvindo. Aí se colocar um funk aqui, todo mundo sabe cantar. E aí a gente foi, né, pelo menos essa turma, a gente foi até, começava com o hino e tal, para que eles pudessem, né, acho que na nossa época de escola, a gente tinha o dia certo para cantar o hino, então assim... Hasteamento da bandeira. Pois né, eu não sei hoje é algo porque... que se perdeu bastante com o tempo. E assim, né? O que a gente viu ali é que realmente eles não sabiam cantar o hino nacional. Eu cheguei até a levar, né, imprimir, vocês vão lendo, vai acompanhando a leitura, mas você vai acabar o curso com esse hino na cabeça, gente, isso é muito importante. E aí foi indo. Então, assim, eram muitas situações de ajudar em questão da emergência, né? Ela levou um botijão de gás lá, onde deu um princípio de incêndio, ensinar como eles tinham, o que fazer e tal. Então, isso realmente é um aprendizado para eles para a vida toda. Com certeza. Tem outro projeto também, que é Kombi no Circo também, um evento que vocês realizaram. De onde que surgiu essa ideia? Quem que teve essa iniciativa? Então, já estava lá na minha casa, recebi um WhatsApp e a gente tem bastante medo dessa questão de golpe, né? Porque o DDD não era conhecido, o número eu não tinha na minha agenda. Olha, eu sou o Fernando, sou aqui de Piracicaba e me inscrevi no edital na sua cidade e fomos contemplados. Só que assim, eu achei você através do YouTube, através do Facebook, porque eu quero levar o meu projeto aí para a sua cidade, mas eu quero num bairro igual o seu. Estou encantado com o trabalho que vocês fazem aí. Ele até viu vídeos da brigada, porque a gente tem o Face lá, Jardim Mirante, né? Então, assim, eu quero aí. Então, assim, a gente ficou ali praticamente com o Fernando e com a Roxane uns 20 dias antes do evento. Então, precisava de alugar cadeiras, a gente conseguiu a Dona Elza, que cedia a garagem para guardar essas cadeiras. Eles conseguiram, através da cultura, um banheiro químico, né, porque a gente não tem lá adequado para uso. E as cadeiras que eles trouxeram também, que eles alugaram, eles vieram de Piracicaba, ficaram hospedados em Jabuticabal. Mas assim, aquele medo, eu acho que não vai dar muita gente, por quê? Querendo ou não, a gente tinha o circo na cidade, no mesmo domingo, acho que até o último dia do circo que estava aqui na cidade. Mas eu falei, não, pode vir, por quê? O circo estando na cidade, não é toda a família do Bela Vista do Mirante que tem condições ou até carro para ir até lá. Né? Então, assim, pagar a entrada, a criança vai ver uma pipoca, um doce lá, então o pai acaba não levando, porque a gente tem família lá que tem 5, 6 filhos. Então, pagar a entrada, mais o que eles vão querer comer, já foi a conta da Sabesp, que eles têm que pagar para ter água o mês inteiro. São realidades completamente diferentes. São realidades completamente diferentes. Vamos fazer o seguinte, ó. Caia, solta pra gente o vídeo, mas sem áudio. Aí elas vão comentando em cima do vídeo, pode ser? Olha aí, ó, o trabalho. Fé Roxane. Pode ir comentando o evento. Então, assim, é um casal aí, né? Eles são marido e mulher. Teve a intérprete também, que esteve aí presente.
ele ficou encantado com a vista realmente do bairro, a quantidade, e depois, assim, na hora que a gente na hora que foi para finalizar, tinha 100 cadeiras para guardar. Aí eu falei, gente, ajuda a gente levar ali na casa da dona Elza, porque eu sofri um acidente, então minha perna também hoje já não colabora, porque a gente fazia aquele bairro ali de ponta a ponta, na época de Páscoa, de Natal, a gente fazia um levantamento de casa em casa. E o Bela Vista é bem íngreme, né? São várias descidas, então, assim, ele ladeiras. ficou encantado com a união do bairro, não é só, de repente, a Deliane ou a Elaine que estava lá, mas é com os moradores que estavam lá, que ajudou a guardar as cadeiras, que participaram, se envolveram. O Fernando ficou, assim, muito encantado com a apresentação. Eles foram embora, assim, ele falou, meu coração está radiante de feliz. É isso que eu proporciono. Até porque um domingo antes ele estava na antiga Carandiru, né, que hoje tem, ele falou que tem ETEC, lá tem vários programas também, e tem as oficinas. Então, assim, depois da apresentação deles, eles ensinaram as crianças que teve a inscrição lá, então eles fizeram artesanais, brinquedo para eles mesmos, depois levar embora, eles forneceram esse material. Então, é isso que a gente fala. Ele falou assim, Deliane, a gente não gosta de montar um edital e aí apresentar na praça central da cidade. As palavras dele, a gente apresenta para meia dúzia de adulto, cargo de confiança, e não é isso, a gente quer a criança. E eu falei assim, olha, eu vou te falar, a gente está com circo na cidade, mas a quantidade de criança aqui, essas crianças aqui não foram no circo que está na cidade. E aí, assim, a alegria dele de participar, tem um falou assim, ele falou que eu sou o pai dele, eu não tenho idade para ser pai dele. Na brincadeira, olha aqui, Roxane, encontrei meu pai, você tá louco? Eu não sou seu pai. Mas foi muito lindo, isso daí foi muito lindo mesmo, e agora o pessoal até pede para voltar, e eles falou que logo eles vão estar fazendo em Catanduva. Olha só, a Deliane, a Elaine, a Gabriela, minha filhada. Aí as famílias depois pediram para tirar foto com eles, né? E eles se prontificaram. Eles saíram de lá mais de 2 horas da tarde depois. Começou cedinho. Começou cedo, porque, assim, na verdade, eles queriam fazer por volta das 15 horas. Eu falei, Fernando, não tem como, porque a gente não tem um lugar coberto. E já tivemos a experiência, porque já fizemos festas de Natal lá, e o período da tarde, quando alguns patrocinadores, fazer à tarde, aí sangrou nariz de criança, tal. Muito então sol, todo né? O evento que a gente faz, a gente procura terminar no máximo 11h30, tipo assim, meio-dia pro campinho tá limpo, né? Aí a gente faz aquela limpeza lá no minha Teve filhadinha. pipoca, olha só. Aí a gente conseguiu, eu falei assim, gente, mas acho que é da gente isso, qualquer evento que a gente vai fazer, porque a pipoca não tem nada a ver com o pessoal do circo, né? Aí eu falei assim, nossa, eu preciso dar alguma coisa que seja fácil para eles comer. Aí consegui patrocínio, falei com o Felipe Nunes, aí ele ajudou também no patrocínio ali com a pipoca, consegui de outras pessoas o refrigerante, então a associação doou ali, no momento do evento, a pipoca e o refrigerante. É um trabalho importante, né, que faz a diferença na vida das crianças, muda o ambiente do bairro, né, porque assim, querendo ou não, os bairros mais periféricos acabam sendo um pouco mais esquecidos. Tem vários projetos que tem que acontecer para que essas crianças tenham algo interessante para fazer, algo que conforte o coraçãozinho delas, porque nem todas realmente têm condições de frequentar um clube, de frequentar um circo, porque as questões financeiras não são as mesmas para todas as crianças da cidade, né? Sim, eu estou à frente aí da Associação de Moradores desde 2003, então levamos muito não na cara, muitas portas na cara, mas a gente veio criando uma credibilidade, lógico, apesar, com o passar do tempo, a gente acaba também desanimando, porque a gente não tem aquelas pessoas que têm o mesmo amor, de repente, em fazer um trabalho voluntário, então falta isso, você tem que gostar disso, né, de fazer um trabalho voluntário, porque muitas das vezes a gente não conseguia o lanchinho para as crianças da brigada, a gente colocava do bolso, e a gente também é assalariado como todo mundo, tem que trabalhar para pagar a conta, que tá aí os boletos dia 5, dia 10. Mas aí você vai fazendo um trabalho que hoje a gente tem uma confiança, eu falo a Associação de Moradores, algumas pessoas que ainda perseveram ali comigo, de, olha, eu tenho isso para doar, então me passaram o seu contato, porque me falaram que chega até a pessoa, a gente conseguia as coisas, tipo assim, no Natal, era pipoca, sorvete, refrigerante, cachorro-quente, algodão doce, porque a gente sabia que é só naquela data que aquela criança ia comer o cachorro-quente. A gente fez um evento uma vez que teve fruta e a criança pegou na mão uma pera e perguntou se era de comer. Né? Então, nunca tinha visto nunca uma. tinha visto, entendeu? Então, assim, isso é gratificante, porque eu falo assim, por algumas mães a gente já teria abandonado, porque a ingratidão transborda. Mas aí quando você vê a criança ali participando, que nem teve no circo, aí que você fala assim, pô, eu dei a minha cara a tapa, fui lá pedir dinheiro, olha, pode fazer direto, a gente precisa comprar
Aí eu consegui falar com o pipoqueiro, ele fez um preço mais razoável, não pode passar o Pix direto para o pipoqueiro. Só que eu não tenho transporte, eu não tenho como chegar no teu bairro. Aí consegui, o Adilson Adilson Robati da ER pagou o transporte para ir levar o pipoqueiro até o evento e depois voltar ele para a casa dele também. Então são tudo isso que as pessoas acham que cai do céu. Né? E às vezes a gente leva esses não e às vezes para acontecer a gente chega também até a tirar o dinheiro do bolso para poder proporcionar esses momentos para essas crianças. A gente tem um outro projeto lá também que o Juliano Moreira é o coordenador. Lógico que toda uma diretoria, várias pessoas ajudando, né? É a Casa Mirante do Saber. Então, assim, teve um empresário que comprou um imóvel lá no bairro, adaptou computador, então eles têm aulas de reforço, toda sexta-feira é entregue sopa para todos os moradores do Bela Vista do Mirante que queira, só levar seu Tupperware lá e lá na comunidade lá e pega. Tem aula de reforço de musicalização. Aí hoje, de quarta-feira, eles colocam, eles vão para o esporte, mas como o campinho está tudo escuro, eles acabam indo praticar lá no Lourdes Siqueira. E aí tem outras comunidades que ajudam eles também. Então, hoje vai ser um jantar especial. Tem um dia da macarronada, tal, que é um outro projeto muito bonito que a gente tem lá no Bela Vista do Mirante. Então, assim, a gente tem coisas bonitas. Tem pessoas, 99,9% das pessoas que moram no Bela Vista do Mirante são pessoas do bem. A gente tem um grupo de moradores onde, eu estou precisando disso. Então, a gente se reúne e vai ajudando. Inclusive, tem um vizinho teu ali na técnica, né? Cida, a Adeliane falando na questão, né, a recompensa, né, a felicidade das crianças em conseguirem participar desse momento, terem esse momento é impagável, né? Porque eu não moro no Bela Vista do Mirante. Não. A gente tem um vídeo lá da casa do Mirante do Saber. O Caio vai colocar o vídeo pra gente vendo. Pode falar. Eu não sou moradora do Mirante, moradora do Mirante, mas não por vontade minha. Eu gostaria de estar morando lá, mas sempre fui muito bem recebida. E nós queremos pessoas nos nossos bairros para agregar alguma coisa, não para apontar os defeitos. A recompensa vem de ver o sorriso dessas crianças, né? Sim, é a melhor parte. Agora vamos falar de novidades, né? O projeto Brigadista Mirim estará voltando para o Bela Vista do Mirante. Tem muitos pais me pedindo já, no particular. Tem crianças de outros bairros, né? E logo, logo estaremos formando uma nova turma. Uma nova turma, tem noção mais ou menos de quantas crianças vão aparecer? Como é que vocês fazem? Vocês convidam? A nossa transmissão no Facebook, também no YouTube, voltou, tá? A gente ficou 10 minutinhos fora, mas a gente está de volta sendo transmitido ao vivo, tá bom? Bom, nós convidamos, a Adeliane coloca no grupo também, do Bela Vista do Mirante, solta no Facebook. No São Miguel, quando eu fui fazer lá, veio um menino até de Taquaritinga fazer. Olha só. E diz ele que ele quer repetir, né? Tinha duas crianças especiais lá no Bela Vista do Mirante, lá no São Miguel, uma ali no Bela Vista do Mirante, mas é tratado igual, faz o curso igualzinho, da mesma qualidade. Eu digo assim, sempre para dar um curso de boa qualidade, até 40 crianças a gente faz um curso legal, para dar todas as aulas. Tem crianças que tem que priorizar um pouquinho melhor, assim, às vezes não pega direitinho, a gente repete a aula. Minhas aulas são todas práticas, que a gente não consegue segurar essas crianças dentro de uma sala de aula. Então, a minha aula é falada e praticada. Então, não tem maneira melhor do que se aprender, que é na prática. Com certeza, a prática é o que faz, de fato, o aprendizado ele vem com a prática também, né? Porque só ficar na teoria, você chega na hora e fala, mas será que eu lembro tudo que eu aprendi? Mas na hora que você pratica, você percebe se aprendeu ou não. Sim, as crianças pegam muito bem, como a minha aula é toda falada e na prática, então eles fazem. Se tiver de fazer sozinho alguma coisa, acudir alguém, vai acudir. Teve a netinha da Dona Ivonete, né, que veio a falecer, vai fazer muita falta para nós. Ela já socorreu 2 meninas na escola dela. Teve um menino também na piscina que socorreu um menino que estava se afogando. Então eles sabem fazer direitinho, eles aprendem tudo, porque vai desde a aula como se comportar, para quem tem que ligar, para não passar trote, nem na guarda, nem na polícia militar, nem no SAMU, porque atrapalha totalmente nós. Às vezes a gente vai atender um trote, aí acontece outra coisa do outro lado da cidade, é um caminho longo que tem que se fazer.
Então, é primeiros socorros, animais peçonhentos, como se comportar, cantar o hino da cidade, que é muito importante. Tem crianças que não sabiam o hino da bandeira, né? Eu, tia, mas o que é isso? Senão nós vamos aprender. Então, cuidar do meio ambiente, como salvar uma pessoa, para quem tem que ligar. Então, eles saem de lá, assim, bem instruídos, né? instruídos. E é um aprendizado que eles não vão utilizar agora só nessa fase de crianças, né? É um aprendizado que eles vão levar para a vida toda, né? Não, Sim. e eu ouvi também, né? Quando eu crescer eu quero ser um bombeiro, policial. Não, é muito gostoso. Tem um menino lá que agora eles estão morando ali no São Miguel. Quando ele, no Alvorada, às vezes ele passa perto de mim e fala, a tia mudou minha cabeça. Eu não vejo a hora de fazer 18 anos porque eu vou ser um bombeiro. Ele fala. Olha só. Aí saiu de lá, barbeiro, né? Cabeleireiro, já saiu de lá do Bela Vista do Mirante. Transista, já tem uma das gêmeas que trabalha. A outra ajuda a mãe no comércio que a mãe abriu. Tem as meninas trabalhando em lojas. E eles ficaram moços, né? Então, essa semana, no sábado, eu estive lá no São Miguel, que fui jantar lá com a Criselda, e vi as crianças, né? Tem criança que já está maior do que eu. Falei, nossa, vocês cresceram demais. Ô, tia, quando você vai voltar para cá? Eu falei, em breve a tia volta. Porque, assim, tudo precisa de dinheiro. Eu gosto de começar o curso entregando as camisetas para as crianças. Aí, no meio do curso, a gente entrega os bonés, né? E já incentiva mais. Não dá, já chega lá, tem tá com uma roupa, tá com outra, então tem que ficar todos iguais. Então, tudo isso vai dinheiro. Então, a gente vai soltar a ficha de inscrições. Vamos ver quantas crianças vão ter, a idade das crianças, o número da camiseta. Aí a gente manda confeccionar, a gente faz rifa para poder pagar essas camisetas, né? Que não é barato. A gente manda fazer, marca o dia de entrega e já começa o curso logo em seguida. E eu pretendo fazer esse próximo curso um domingo sim, um domingo não. Para não se pesar muito no lanche. Porque todo final de semana, mesmo se tem 35 crianças, você não vai comprar 35 pão. Você vai comprar 70, 75, porque normalmente a gente faz para sobrar. E sempre aparece uma criancinha aqui, outra ali, e eles um não come um só, outro come 2, outro come 3. Então a gente não compra a quantidade correta. E quando foi feito também na primeira vez lá, né, aí o pessoal, eu queria inscrever meu filho e tal. Bom, agora já fechou as inscrições, porque a Cida falou, aquela questão de poder, não adianta ter 100 crianças e não conseguir ensinar. Então, tem uma meta também. E aí, muitas pessoas depois ficavam tanto no contato quanto da Cida, mas como que eu faço para trazer para o meu bairro? Através da associação. O meu bairro não tem associação. Seja você o voluntário. Alguém do bairro tem que ficar responsável para pegar essas fichas, alguém do bairro tem que ficar responsável para ajudar, tá uma retaguarda para a Cida, porque ela vai ali com o intuito de ensinar, de dar aula, mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque são responsabilidades de quase 30 crianças, 36 crianças que a gente tem que estar ali cuidado, olha, essas brincadeiras. Então, assim, é só querer fazer. Só que a pessoa tem que estar ciente que é um trabalho voluntário e muitas das vezes a gente tem que sair pedindo aí para que, no nosso caso, a gente gosta de dar esse alimento para as crianças, porque é um dia que não vai à escola, mas que ao mesmo tempo a gente fica ali pedindo para que consiga atender essa demanda para poder dar esses lanchinhos, que às vezes uma criança come meio, mas uma criança come 2, então não dá para ser a quantidade exata. E aí assim, mas se faltar, não vai faltar, porque as crianças não faltam no curso. Com certeza. Olha, antes de mais nada eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje, obrigado por terem vindo aqui, bater esse papo com a gente, falar desses projetos sociais, falar um pouquinho da vida de vocês, muito obrigado mesmo. As pessoas que comentaram na live anteriormente, o João Gobi, o casal que comentou, a Tampa e a Panela aqui, tem a Isilda Rebuco, que também tinha comentado, parabéns Cida, você é uma guerreira, beijos. Então quero agradecer as pessoas que comentaram, porque a gente falou dos comentários quando a transmissão acabou caindo, então a gente só está lembrando aqui a Luciana Ribeiro também, e agradecer imensamente a presença de vocês, a todos os nossos ouvintes, agradecer o Caê, seu vizinho lá, muito obrigado Caê, sempre aí nos ajudando aí, sem ele esse programa não acontece, aos nossos patrocinadores, ao Matias, que é responsável pelo canal oficial no Facebook, e a todos que nos acompanharam até agora, um forte abraço e até mais.